E aí, galerinha, vocês viram aí com o professor Almeida como foi a evolução da criação do modelo atômico atual? A gente saiu lá dos gregos, né, os filósofos Demócrito, Leucipo, que acreditavam que existia uma partícula bem pequena, indivisível, daí o nome átomo, que dava, digamos, a composição de tudo o que existe no nosso universo. Depois dele, nós tivemos aí o Dalton, que foi o pai da química moderna, que também tinha esse pensamento do átomo como uma esfera maciça e indivisível, não foi assim? E a partir desses modelos mais primitivos, outros nomes como Thomson, Rutherford, Bohr, foram estudando e fazendo experimentos até que nós chegamos no modelo atômico didático, que é o que a gente conhece hoje, que é muito utilizado, que é o de Rutherford-Bohr. Hoje, nós sabemos que o átomo ele não é indivisível e nem podemos dizer que ele é indestrutível, porque existe a radioatividade. E a radioatividade, como a gente vai ver nas séries seguintes, ela ocorre uma reação no núcleo do átomo, dando origem a outros átomos menos reativos e assim sucessivamente. A gente conheceu também que o átomo ele é neutro enquanto ele é estável, né? Quando eu não tenho nenhuma perca de elétrons. Por que que o átomo é neutro? A gente vai ver tranquilamente na aula de hoje. E depois, nas seguintes, a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Mas qual é o ponto que eu quero chegar? Quando a gente estudou os modelos atômicos, nós vimos que o átomo ele é composto por um núcleo e nesse núcleo existem partículas que compõem ele, que são os prótons e os nêutrons, né? Os prótons são carregados positivamente e os nêutrons não apresentam cargas. Ao redor do núcleo, o átomo apresenta uma região que é bem ampla e cheia de espaços vazios, que é a eletrosfera, onde se encontram os nossos elétrons. Elétrons são carregados negativamente. Em um átomo neutro, eu vou ter a mesma quantidade de prótons que tem no núcleo, positivos, igual à quantidade de elétrons que eu vou ter na eletrosfera, negativo. Por isso, essas duas cargas se anulam. Partindo desse conceito que você já entendeu que o átomo, ele compõe toda a matéria, mas que ele é composto por partículas menores, que atualmente a gente estuda no modo didático, os prótons, nêutrons e os elétrons, a gente vai falar hoje sobre átomos e as partículas, que são as partículas que a gente chama de partículas subatômicas, já que o átomo, né, ele é ali a nossa estrutura e essas partículas são as partes que vão estar constituindo toda a estrutura dele. Tranquilo? Então aí hoje a gente começa a falar um pouco mais sobre essas partículas, onde a gente vai falar sobre número atômico, número de massa, número de nêutrons e vamos falar sobre semelhanças químicas. E nessa parte, galerinha, ó, muita atenção aqui com a professora para a gente entender o melhor e o máximo possível desse conteúdo. Tranquilo? Então vamos lá para a nossa aula de número 18. Então a gente já sabe que nós vamos falar sobre conceitos do que é o número atômico, o que é número de massa, o que é o elemento químico, e a gente já falou bastante em outras aulas, e vamos falar sobre a semelhança química e finalizar a aula falando a estrutura atômica, que hoje é a utilizada como didática. Tranquilo? Então vamos lá. Primeiro ponto, número atômico. Na química, quando a gente quer falar de número atômico, a gente está falando da representação de Z. Então, todas as vezes que você vê essa representação aqui, ó, esse Z, ele está referindo-se ao número atômico do nosso átomo. E esse número atômico, ele nada mais é do que a quantidade de prótons, ou seja, de partículas positivas que existe no núcleo de cada átomo, de cada elemento. Então, o número atômico, ele sempre vai ser igual ao número de prótons, ou seja, a quantidade de prótons.
Então, num elemento químico, como por exemplo o carbono, a gente sinaliza essa informação. Lá na tabela periódica você vai encontrar essa informação. Para o carbono, o número atômico dele é 6. Significa dizer que o núcleo desse átomo apresenta 6 prótons. C é o símbolo do nosso elemento. E aí vem o que a gente já falou no início. Em um átomo neutro, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Então, se eu tenho 6 prótons para o carbono, vamos fazer aqui, ó, 6 prótons, que são cargas positivas, e eu vou ter lá, né, 6 elétrons, que são cargas negativas, né, 6 positivos com 6 negativos. Quando a gente faz a somatória das cargas, mais com menos, né, nesse caso aí, 6 positivos com 6 negativos vai nos dar uma carga igual a 0. Por isso que um átomo neutro, ele tem a mesma quantidade de prótons e elétrons. Então, se eu tenho um número atômico de qualquer átomo, o número atômico de qualquer átomo neutro, significa dizer que a quantidade de elétrons que ele vai apresentar na sua eletrosfera é igual à quantidade o valor do seu número atômico, porque o número atômico nada mais é que a quantidade de prótons que existe no núcleo de um átomo. Aí eu pergunto para vocês, por que a gente definiu, a gente, né, como se eu estivesse lá participando, né, mas por que ficou definido que o número atômico é a quantidade de prótons de um átomo e não a quantidade de elétrons desse átomo? Vocês conseguem imaginar o porquê? Porque assim, o número atômico, galerinha, ele é a identidade do átomo. Ele é o CPF dele. O que isso quer dizer? Que o número atômico de um átomo só vai ser igual ao número atômico de outro átomo se eles forem do mesmo elemento. O que isso quer dizer? Que átomos do elemento oxigênio, por exemplo, sempre vão apresentar números atômicos iguais. Então, por exemplo, aqui o carbono, a gente viu que o número atômico dele é 6. Se eu digo que o número atômico de um elemento aí, de um átomo que eu não conheço, também é 6, eu já posso dizer que esse átomo é do elemento carbono, porque só o carbono vai apresentar um número atômico igual a 6. É a identificação dele, é a identidade dele. Então, por que a gente não fez o número atômico sendo a quantidade de elétrons que existe na eletrosfera dos nossos átomos? Por um simples detalhe que é muito importante. A quantidade de elétrons que existe na eletrosfera de alguns átomos pode variar. É isso mesmo, ela pode variar. Durante algumas reações químicas, existem elementos, átomos de alguns elementos que doam elétrons, enquanto átomos de outros elementos recebem elétrons. E nessa questão de doar e receber, a quantidade total de elétrons que existia naquele átomo vai variar. Já durante as reações químicas, não existe perca e nem ganho de prótons, porque as reações químicas, elas não ocorrem no núcleo do átomo. As únicas reações que ocorrem no núcleo do átomo, que são chamadas reações nucleares, são as reações de radioatividade, aonde nós vamos ter perca de massa, né, lá do núcleo do átomo, a quebra do núcleo, e aí a gente tem sim a mudança na quantidade de prótons. Mas nas reações que a gente chama de reação nuclear, nas reações químicas, que são as reações do cotidiano, normalmente não existe isso. A quantidade de prótons que existe no núcleo de um átomo, ela é fixa. Por isso que quando a gente vai identificar esse átomo, a gente identifica pela quantidade de prótons que está lá no núcleo. Por isso que o número atômico dele é igual à quantidade de prótons e não à quantidade de elétrons. Porque realmente, de fato, em algumas reações químicas, a quantidade de elétron vai variar. Então tá, só para a gente fechar. A gente está conhecendo que o átomo, ele é composto por partículas menores, né? São 3 principais,
elétron, prótons e nêutrons. Os prótons e nêutrons estão no núcleo, sendo os prótons, a quantidade de próton que eu tiver no núcleo do meu átomo é o número atômico dele, é a identificação dele, é como eu sei que é um átomo de carbono, que é um átomo de hidrogênio, pela quantidade de prótons que ele tem. E os elétrons ficam lá na eletrosfera. E o que mais que a gente viu? Um átomo neutro apresenta a mesma quantidade de prótons igual à quantidade de elétrons. Por isso que o neutro, o átomo neutro, não tem carga. As cargas se anulam. Tranquilo? Então vamos continuar que agora a gente vai conhecer o número de massa. E aqui, gente, tem um ponto muito importante. Primeiro, a representação. Quando a gente fala de número de massa, ela sempre vai ser representada pela letra A maiúscula. Assim como lá no número atômico, ele é representado pelo Z maiúsculo também. Não me venha depois dizer que isso aqui é número atômico, porque não é, tá, gente? Representações na química são coisa séria. É que nem eu representar carbono e vir com um C desse aqui. Ah, isso aqui é a representação do elemento do átomo de carbono. Não é, tá? São letras que têm ali significados. Então, número atômico, Z maiúsculo. Número de massa, A maiúsculo. E quem é o número de massa? Gente, vocês lembram do modelo atômico de Rutherford? A gente viu agorinha, não dá nem tempo para esquecer. Então, vamos lá. Rutherford, ele fez aquele experimento onde ele lançou lá raios, né, de radioatividade alfa, né, raios positivos, numa lâmina de ouro. Não foi isso? Alguns desses raios, eles passaram direto, ou seja, identificou espaço vazio. Outros eram absorvidos, o que quer dizer que encontrou carga negativa, e alguns eram ricocheteados, ou seja, carga positiva que encontrava a carga positiva. Por esse experimento, o primeiro ponto e a primeira diferença do modelo atômico de Rutherford para os demais foi a descoberta do núcleo. Lembram? Onde ele disse que o átomo apresenta um núcleo muito denso, muita massa para pouco espaço. Lembra de densidade? Quanto maior a massa em um espaço menor, mais denso é a nossa substância, não é isso? Então, o Rutherford, ele já chegou nessa conclusão de que o núcleo do átomo era denso. Se o núcleo do átomo é denso, significa que ali tem o quê? Muita massa. E a eletrosfera, ele diz que é uma região vasta, ou seja, tem muito volume e pouca massa. A partir daí, quando a gente já pega o modelo de Rutherford e vai falar sobre número de massa, a parte que mais representa a massa total de um átomo é o núcleo. Mas quem é que está no núcleo? Os prótons e os nêutrons. Então, quando a gente trabalha número de massa de um átomo, nós estamos fazendo justamente essa somatória do número de prótons, que é o número atômico do átomo, certo? Mais a quantidade de nêutrons que ele tem no seu núcleo. Por isso que a massa do átomo, ela é basicamente somente considerada a massa do seu núcleo. A massa dos elétrons, elas são desprezíveis nessa somatória porque é uma massa muito insignificante, muito pequena. Tranquilo? Então vamos lá para a gente continuar nesse conceito de massa atômica. Então, para determinar o número de massa, eu preciso somar a quantidade de prótons mais a quantidade de nêutrons. Então, eu vou somar o número atômico do meu átomo mais a quantidade de nêutrons que ele tem no seu núcleo. Não preciso somar a massa do elétron, porque ela é uma massa muito pequena. Então, eu posso dizer que número de massa é igual a número atômico mais número de nêutrons. Então, eu já conheci o número atômico Z, que ele é a identidade do nosso átomo. Conheci o número de massa A, que ela é a massa total do meu átomo. E agora a gente vai ver como que isso fica na representação de um elemento químico. O que é um elemento químico? Lembram lá, né? Que é um conjunto de átomos que apresentam o mesmo número atômico.
E aí a gente tem a representação. Normalmente, a representação de um elemento químico, normalmente, mas não é um padrão fixo, a massa vem representada em cima e o número atômico abaixo, aqui no cantinho, ou de um lado ou do outro, da representação do símbolo do elemento químico, que aqui a gente colocou um X como um elemento genérico. Como a massa sempre vai ser a soma do número de prótons mais o número de nêutrons, o número de massa será sempre o maior número. Quando a gente compara o número atômico, independente da posição que ele vai estar na representação do nosso elemento químico, o maior número, o maior valor sempre vai corresponder ao número de massa. Por quê? Porque é a soma do número atômico mais o número de nêutrons. Então, o elemento químico é um conjunto de átomos com o mesmo número atômico. O que diferencia um elemento químico do outro é o número de prótons existentes no seu núcleo. E aí a gente volta, que é para vocês entenderem bem que quando a gente fala de número atômico, é como se eu estivesse falando do CPF do nosso átomo. O número do meu CPF não vai ser igual ao número do teu CPF, nem do colega do lado, nem do teu professor presencial. Por quê? Porque é um número de identificação de pessoa física. E aí o mesmo acontece com os números atômicos. Quando eu digo que eu tenho um elemento que eu estou tentando descobrir qual é, mas que ele tem só um próton no seu núcleo, pô, tem só um próton, então o número atômico dele vai ser igual a quanto? Igual a 1. Esse elemento, obviamente, é o hidrogênio, porque o hidrogênio é o que vai apresentar um único próton no seu núcleo. Se você disser que tem lá um átomo que você não sabe qual elemento ele pertence, mas que você conseguiu verificar que ele apresenta 6 prótons no núcleo, ele é um átomo do elemento carbono, porque o carbono é o que apresenta 6 prótons no seu núcleo. Tranquilo? Mas aí a gente tem umas situações que são bem interessantes na química, que são o que a gente chama de semelhanças químicas. E eu não sei se vocês já ouviram falar, mas são os isótopos, isóbaros, isótonos. E a gente vai ver o que acontece para que um seja semelhante ao outro e eles possam ser classificados. Não quer dizer que sempre qualquer elemento da tabela periódica ou é isótono, ou isóbaro, ou isótopo de alguém. Não. Mas alguns elementos, eles apresentam essas semelhanças. E a gente vai conhecer melhor agora na nossa aula. Vamos lá no slide. Bom, existem átomos ou íons que vão apresentar semelhanças em algumas das suas propriedades, que a gente chama de semelhança atômica. A primeira semelhança atômica, ela é a que vocês têm que ter muita atenção e cuidado. São os isótopos. Isótopos, frisa bem aqui na demonstração do nome. Quando eu estou falando isótopos, tem esse pezinho aqui, ó, que eu estou me referindo aos prótons. É uma regrinha que ajuda vocês a decorar, né? Não é legal decorar, o bom é entender. Mas para quem tem dificuldade, ajuda bastante. Isótopos, esse P aqui, ele está se referindo aos prótons. Então, o que vai ser? Vai ser um conjunto de átomos com o mesmo número de prótons. Porém, eles vão apresentar diferentes números de nêutrons e de massa. Aí te pergunto, isso aqui é quase uma pegadinha para quem está iniciando nesse estudo. Esses isótopos, eles podem ser chamados como átomos do mesmo elemento químico ou átomos de diferentes elementos químicos. Valendo nenhum ponto. Tic-tac, tic-tac. São átomos do mesmo elemento químico. É isso aí, galera. Se tem o mesmo número de prótons, é porque eles têm o mesmo número atômico. Então, eles são átomos do mesmo elemento químico. Aí você fica, pera aí, professora.
Mas os átomos do mesmo elemento químico, eles não têm que ser iguais em tudo? Como é que eles vão ter número de nêutrons e números de massa diferentes? Foi nesse ponto, na descoberta dos isótopos, que aquele postulado de Dalton caiu por terra, quando ele dizia que átomos do mesmo elemento químico, eles eram iguais em todas as suas extensões. Eles não são iguais, porque existem os isótopos. E aí os isótopos são quem? São esses átomos, que vão ter no núcleo o mesmo número de prótons, ou seja, eles vão ter o mesmo número atômico, só que eles vão apresentar números de nêutrons diferentes. E aí, quando eu somo o número de prótons com o número de nêutrons, o número de massa de um para o outro vai ser também diferente. Por quê? Porque a quantidade de nêutrons vai variar. O que vai permanecer constante? A quantidade de prótons, ou seja, o número atômico. Por isso que eles são átomos do mesmo elemento químico. Só que no núcleo eles vão estar apresentando uma quantidade de nêutrons diferente. Vamos lá para a gente falar um pouquinho mais sobre os isótopos. Aqui a gente trouxe um exemplo para vocês que fica mais fácil para simplificar. Existem 3 tipos de átomos de oxigênio, mas os 3 pertencem ao elemento oxigênio. Ambos têm o mesmo número de prótons, ou seja, eles apresentam o mesmo número atômico. Porém, no núcleo, eles têm diferentes números de nêutrons. Se eles têm diferentes números de nêutrons, quando eu somar o número de nêutrons deles com os números atômicos deles, eles vão ter números de massa também diferentes. Então, eles são classificados como isótopos de oxigênio. Olha só como é que é interessante. Você pode até falar, ai, professor, eu não achei interessante, não, achei difícil, mas olha só. O que nós vamos ter? Eles vão ter o mesmo número de prótons. Então, ó, 8 prótons, 8 prótons, 8 prótons. Qual é o número atômico deles? 8. O número atômico deles é igual a 8. Só que, de um para o outro, eles têm quantidade de nêutrons no seu núcleo diferentes. Quando eu somo um número atômico com o número de nêutrons para esse daqui, 8 com 8 vai dar 16. Então, o número de massa dele é 16. Quando eu somo para o segundo o número de prótons com o seu número de nêutrons, 9 com 8 dá 17. Então, o número de massa dele é diferente. Quando eu somo para o terceiro o número de prótons com o seu número de nêutrons, 8 com 10, 18. Então, o número de massa dele é 18. O que eles têm igual? O mesmo número atômico. Por quê? Porque eles são átomos do mesmo elemento, o elemento oxigênio. E isso faz deles isótopos. Onde eu estou dizendo, né, iso é igual, lembra lá, iso igual, e esse Pzinho aqui está identificando que é igual números de prótons. Então, o número atômico deles não vai variar. Ah, professora, tem um oxigênio lá com o número atômico 6, então ele não é átomo do elemento oxigênio, ele vai ser átomo do elemento carbono. Os isótopos são átomos do mesmo elemento que vão apresentar número de massa diferentes, porque no núcleo deles, eles vão ter números de nêutrons ou quantidade de nêutrons diferentes uns dos outros. Tranquilo até aqui, galerinha? Então, vamos para os isóbaros. Os isóbaros, esse A aqui, ó, ele é de quê? De número de massa. Qual é o símbolo que representa o número de massa? Né, o A maiúsculo? Então, isso aqui é macete, tá, gente? Para vocês irem identificando quem é quem. Quando eu falo dos isótopos, o P é de prótons. Então, são átomos com número de massa diferente, mas a mesma quantidade de prótons, ou seja, o mesmo número atômico. Isóbaros. Esse A aqui a gente diferencia para o número de massa. Então, são átomos que vão ter diferentes números atômicos, ou seja, aqui nós vamos ter átomos de elementos químicos diferentes. O que eles vão ter igual? Que quando a gente somar o número de nêutrons com a quantidade de prótons,
eles vão ter ali um número de massa igual. Então, são átomos que possuem o mesmo número de massa e diferentes números de prótons e de nêutrons. Trata-se de elementos químicos diferentes, uma vez que não possuem o mesmo número atômico, diferente dos isótopos. Isótopos são do mesmo elemento químico, mas que apresentam um número de massa diferente. Olha os exemplos aqui, ó. O carbono e o nitrogênio, tanto é que no ciclo do carbono 14, que é radioativo, a gente tem ali que ele é uma variação do nitrogênio que se encontra na nossa atmosfera, que quando é atingido por raios cósmicos, ele sofre a perca de um dos seus prótons e dá origem ao nosso carbono 14, que faz parte do ciclo da vida dos seres humanos, então, de todos os seres vivos. Então, aqui, o que eles têm em comum? Eles são do mesmo elemento químico? Não, porque têm números atômicos diferentes. O que eles vão apresentar igual? Eles vão ter igual o número de massa. Então, eles são isóbaros. Ai, professora, sempre vai aparecer assim bonitinho para mim o número representado, um em cima e outro embaixo, para identificar se são iguais ou diferentes? Não. Pode ter questões onde eles vão dar para você o número atômico, vão dar o número de massa, de nêutron, perdão, pode ser qualquer valor, e aí você vai ter que, para achar o número de massa, você vai somar o número atômico mais o de nêutrons. E aí vai fazer para todos para definir qual é o número de massa e depois comparar se são iguais ou diferentes. Tranquilo? Aí a gente vem agora, ainda não acabou, mas a gente chegou nos isótonos. Os isótonos, gente, mesmo macete, ó, ó o N aqui, ó. N está representando quem? Nêutrons. Então, vão ser átomos que vão apresentar o mesmo número de nêutrons. Porém, o que eles vão ter de diferente? Diferentes números de prótons e diferentes números de massa. Como que você vai saber qual o número de nêutrons que existe no núcleo de algum átomo? Você vai pegar a massa, o número de massa desse átomo e subtrair o número de prótons dele, ou o número atômico dele. E aí, você vai encontrar o número de nêutrons. Então, quando eu tenho a mesma quantidade de nêutrons em núcleos de átomos diferentes, com diferentes números de prótons e diferentes números de massa, eu tenho o que nós chamamos de isótonos. Então, aqui, ó, semelhanças atômicas. Isótopos, quando eles apresentam o mesmo número atômico, ou seja, são átomos do mesmo elemento químico que têm números de massa diferentes, isótopos. Isóbaros, quando eles são átomos de elementos químicos diferentes, porém eles apresentam o mesmo número de massa. Quando a gente soma a quantidade de nêutrons com a quantidade de prótons, eles vão apresentar a mesma massa, o mesmo número de massa. E os isótonos são átomos de elementos químicos também diferentes, que vão ter número atômico diferente, número de massa diferente, porém, quando eu pego a massa e subtraio dela o número de prótons, a quantidade de nêutrons nesses núcleos, eles vão ser iguais. Tranquilo? Isótopos, prótons iguais, isóbaros, massa igual, isótonos, número de nêutrons igual. Tranquilo? Então tá. Então vamos falar um pouquinho sobre os íons. Por que a gente vai falar sobre os íons? Porque até agora a gente falou de átomos neutros, que são átomos que têm a mesma quantidade de elétrons na eletrosfera e a mesma quantidade de prótons lá no nosso núcleo. Quando esses átomos perdem ou ganham elétrons, eles se tornam íons. Mas eles não vão estar ganhando ou perdendo prótons, viu? Muito cuidado. Os elétrons estão na eletrosfera, uma parte mais distante do nosso núcleo. E é lá que vão ocorrer as reações químicas. Vamos lá no nosso slide. Então tá, olha só. Íons nada mais são do que átomos carregados
eletricamente. Quando o nosso átomo perde elétron, ou seja, ele perde carga negativa, ele vai dar origem a um cátion. Por quê, professora? Porque a quantidade de carga positiva que ele tem no núcleo vai ser maior que carga negativa que ele vai ter na eletrosfera. Então, ele vai ficar carregado positivamente. Olha esse exemplo aqui. Aqui a gente tem um alumínio. Olha a representação do nosso alumínio. Ele tem aqui ó, a representação do número atômico e em cima aqui ele não tem número nenhum, nem carga, nem número de massa, tranquilo. Mas significa dizer que esse alumínio aí, essa representação é de um átomo neutro. Então significa que ele tem 13 prótons, que é o número atômico dele, 13 cargas positivas. Como ele não tem carga nenhuma aqui, como ele é neutro, significa dizer que ele também tem 13 elétrons, que são 13 cargas negativas. Então, a quantidade de carga positiva é igual à quantidade de carga negativa, por isso que ele é um átomo neutro. Já a nossa representação aqui do sódio, do íon sódio, ele tem o quê? Número atômico 11, significa que tem 11 prótons, 11 cargas positivas, e ele tem um mais aqui em cima, significa que ele perdeu um elétron. Então, se quando neutro ele teria 11 elétrons, perdeu um, ele vai apresentar 10. Então, nesse caso, o número de cargas positivas é maior que a carga negativa, por isso ele se tornou um íon cátion. Cátion é positivo. Já nesse outro exemplo, observe bem, o número atômico está aqui, ó, 8, significa que ele tem 8 prótons. 8, Sabrina, ó a digitação aqui da professora. Tem 8 prótons. Aqui é 8 cargas positivas. Esse 2 menos aqui, galerinha, significa que ele ganhou 2 cargas negativas, ou seja, ganhou 2 elétrons. Se um átomo de oxigênio neutro tem 8 prótons e 8 elétrons, e esse cara aqui ganhou 2 elétrons, significa que ele tem 8 mais 2, que é 10 elétrons. Nesse caso, a quantidade de carga negativa é maior que a carga positiva, então ele é um cátion ânion. Ânion é quando o átomo ganha elétrons, mantendo o mesmo número de prótons, né? Ele não perde nem ganha prótons, e fica carregado negativamente. E aqui a gente tem a representação, ó. Esse aqui é o símbolo do elemento, aqui é o número de prótons dele, ou seja, a quantidade de prótons que ele tem no núcleo, e essa daqui é a representação da carga do íon, que quando ganha elétrons fica negativo. Por isso que em algumas situações existem os isoeletrônicos, que são aqueles átomos que vão apresentar a mesma quantidade de elétrons. E esses átomos, né, átomos neutros apresentam o mesmo número de prótons e de elétrons, porém eles não têm carga, né? Então eles não vão estar ganhando, eles não vão apresentar cargas. Quando esses caras aqui ganham elétrons, e não são todos os átomos, são uma categoria de átomos ali que vão estar ganhando elétrons, eles vão estar ganhando não, eles vão estar perdendo, tá, gente? O que vai acontecer? Quando eles perdem, eles formam cátion, e quando eles ganham, eles formam ânions, tá? Dessa forma, eles dão origem ao que a gente chama de íons. E algumas dessas situações pode fazer com que eles tenham a mesma quantidade de elétrons que outras espécies químicas. Olha só, aqui a gente tem o sódio, ó, esse mais significa dizer que ele perdeu um elétron. O número de massa dele está aqui, 23, número atômico 11. Se ele perdeu um elétron, quantos elétrons ele fica? Ele vai ficar com 10 elétrons, então ele fica com carga positiva, é um cátion. Esse cara aqui, ó, é o oxigênio, a gente viu agorinha, número atômico 8, ele ganhou aqui 2 elétrons. 8 mais 2, ele ficou com 10 elétrons no final. E esse aqui é o neônio, que é um átomo neutro, ele não tem carga aqui, ó. Nem ganhou, nem perdeu.
Mas como ele não ganhou e nem perdeu e tem 10 prótons, significa dizer que ele também tem 10 elétrons. E nesse caso aqui, eles são o que nós chamamos de isoeletrônicos. Um porque perdeu, outro porque ganhou e esse daqui por ser neutro, mas todos eles possuem 10 elétrons. Então, para a gente só finalizar o modelo atômico que a gente conhece, que é a nossa estrutura atômica, nós temos que o átomo, todo mundo sabe, é a menor partícula que constitui a nossa matéria, que representa um elemento químico. Então, o átomo ele é formado por um núcleo bem denso, ou seja, a massa do átomo ela é medida somente pela massa do núcleo, onde tem prótons com carga positivas e nêutrons que não apresentam carga. Ao redor do nosso núcleo, nós temos aí a eletrosfera, que é formada pelos elétrons. Então, estrutura atômica, o átomo dividido em duas partes, núcleo e eletrosfera. Aí dentro dessas partes nós temos a presença das partículas, que são os prótons, os nêutrons e os elétrons, e num átomo neutro, a quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons. O núcleo sempre vai ser localizado no centro, a região mais compacta, maciça e densa do nosso átomo, embora não seja indivisível. A eletrosfera vai ser uma região imensa, imensa em comparação ao tamanho do átomo, tá, gente? Imensa, né? E bem menos densa do que o nosso núcleo e vai ser repleto de espaço vazio, tá? Aqui a gente tem alguns exemplos que é para vocês observarem aí a representação dos nossos elementos químicos, né? Ó, o berílio, que tem número de massa igual a 4, número atômico 4. Então, ele tem 4 elétrons na eletrosfera e aqui ele tem 4 prótons no seu núcleo. O hélio, que é o gás hélio, né? Representa aí também o nome do nosso professor de filosofia. A gente tem nele 2 elétrons na sua eletrosfera, 2 prótons e 2 nêutrons. E o hidrogênio, né? Que é um dos elementos mais abundantes do universo. O hidrogênio ele não tem nêutron, um dos isótopos dele não tem nêutron, mas apresenta um próton no seu núcleo, por isso que a massa atômica dele é 1 e o número atômico também. Aqui é para vocês terem uma noção mais ou menos das massas, e se a gente for observar as massas dos elétrons, elas são extremamente pequenas em relação às massas dos prótons e dos nêutrons. E a relação entre as partículas atômicas, olha só, vamos voltar aqui, a gente vê dessa forma. Se eu quero saber número de massa, basta eu somar prótons e nêutrons. Se eu quero saber de nêutron, basta subtrair da massa os prótons. Se eu quero os prótons, basta subtrair da massa os nêutrons. E assim, se eu quero nêutrons, basta eu igualar, se eu quero prótons, perdão, o número atômico que é igual ao número de elétrons. Aqui a gente tem um exemplo bem tranquilo para preencher com relação aos números atômicos, aos números de prótons e aos números de nêutrons. Então, a gente tem o argônio, o símbolo dele, e aí pelo número de nêutrons e pelo número atômico, a gente pode determinar a massa, que basta somar um pelo outro, que aí vai dar 40. Para determinar o número de prótons, basta repetir o número atômico e também para os elétrons a mesma situação. Potássio, eu tenho um número atômico, o número de massa e o número de nêutrons. O que eu faço para achar o número atômico? Subtraio da massa o número de nêutrons e encontro o número atômico. E daí, repito, para os prótons e para os elétrons. No escândio, eu tenho um número de massa e um número atômico, mas não tenho prótons, nem nêutrons, nem elétrons. Para os nêutrons, basta a gente pegar e fazer a nossa... não tinha ido aqui? Ah, desculpa, pulei o cálcio, ó, gente. Basta a gente pegar e fazer ali a nossa subtração. E para o número de prótons e nêutrons, repete o número atômico. E aqui um exemplo para a gente ir fechando, que também fala aqui da tabela, onde a gente tem a representação de átomos genéricos, apresenta os números de prótons e os números de nêutrons e pede para você determinar os átomos que são isótopos e isóbaros de A, do elemento A. Para achar o isótopo é fácil, basta você ver aquele que tem o mesmo número atômico, que é o 17.
Para achar o isóbaro, que é o mesmo número de nêutrons, basta você somar. O mesmo número de massa, basta você somar os números de prótons com os de nêutrons de cada um. Aquele que der o mesmo valor de 17 mais 18 é o isóbaro, que no caso aqui vai ser o nosso elemento B. Por isso que a nossa alternativa correta aqui vai ser a letra A. E aí você observa que C é isótopo de A e B é isóbaro dele. E aí a gente finaliza mais essa aula cheia de informações e já já a gente vem para fazer a revisão desse conteúdo e depois atividade de sala.